Olá, amigos. Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista, tenho mestrado e doutorado pela USP e iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Minha proposta é pensar a nossa humanidade através de um exercício de fala, frente ao contexto digital. Trarei temas importantes de serem refletidos, nesse momento no qual, cada vez mais, o que nos faz humanos, o nosso desejo, as nossas incongruências e, talvez, o nosso inconsciente, tem se adaptado e sido envelopado pelo digital. O podcast é para todo e qualquer ouvinte que sinta um desejo e uma angústia sobre o tema. Quanto aos meus colegas de profissão, fica uma provocação e um convite para o debate. Acredito que precisamos levar mais a sério essa discussão, encarar esse desafio e exercer a nossa função de discurso que extrapola a nossa clínica. Nós, psicanalistas, estamos à altura desse nosso tempo? Como comentado no final do último episódio, a pergunta de hoje é uma pergunta sobre a vida. O que é, afinal, vida? Não tenho a pretensão de dar uma resposta absoluta sobre o tema. Seria muita presunção. A ideia é explorar a concepção de um filósofo que se debruçou sobre e assim produzir um contraponto contra abstrações e fantasias que projetam vida nas máquinas. Trata-se de Baruch Spinoza, um autor muito denso, mas fundamental no pensamento ocidental. Veremos ao final do episódio como as suas ideias poderiam ajudar a própria psicanálise a se posicionar no debate contemporâneo. Antes de prosseguirmos, uma pequena explicação de percurso. Os primeiros minutos do episódio vão ser um pouco mais densos, porque eu vou adentrar especificamente nas ideias do filósofo. Eu tentei dar uma simplificada, mas mais do que isso seria desrespeito com Spinoza. Então, eu já aviso que esses primeiros minutos vão ser um pouco mais difíceis, mas logo depois vai ficar claro, e a recompensa é boa. A recompensa é ter contato com o pensamento riquíssimo de alguém que se debruçou sobre a vida, sobre o desejo, sobre a humanidade e que influenciou muito o pensamento ocidental. A gente deixa a simplificação para as IAs, que estão fazendo as pessoas perderem suas aptidões cognitivas, como demonstra o estudo que saiu há poucos dias do MIT. O link está na descrição. Vamos lá. Baruch Spinoza foi um filósofo neerlandês de origem judaico-portuguesa, filho de uma família perseguida pela Inquisição, que havia se refugiado em Amsterdã. Ele viveu apenas 45 anos, entre 1632 e 1677, e polia lentes como ganha-pão. Sua obra é importantíssima e influenciou muitos pensadores posteriores. Aqui no podcast, nos interessa a maneira como ele pensou a vida, enquanto encontro e resistência. Não poderemos adentrar de maneira muito aprofundada na sua obra, já que é um autor muito complexo. Escolhi algumas passagens do seu livro Ética para trabalhar e esmiuçar a riqueza do seu pensamento. Antes, porém, como uma pequena introdução, a ideia de vida como resistência é uma ideia que parece fazer muito sentido se pensarmos nas nossas vidas e histórias individuais. Quando alguém fala sobre si mesmo de uma maneira sincera e conta a sua própria história, sempre tem uma dor, um momento difícil e o impacto disso na sua vida. A leitura e entendimento feito pela pessoa e o que sentiu como necessário fazer a respeito, os rumos que a vida tomou a partir de então, isso tem a ver com uma marca de desejo, com a maneira pela qual a pessoa precisou resistir e se virar. Geralmente,
se posiciona contando dos desafios que precisou enfrentar, das, entre aspas, batalhas vividas, e a direção seguida a partir delas, mesmo que isso seja contado com lamento e sofrimento. Ora, o que isso tem a ver com um podcast sobre psicanálise e inteligência artificial? Tem a ver com como nós, seres mortais, vivemos e como a vida é uma experiência muito singular para cada um, ligada à própria finitude e a um esforço em perseverar. Spinoza constrói sua filosofia a partir de uma lógica geométrica, matemática, cheia de definições, axiomas, etc. E que se fundamenta no que ele entende como a necessidade da existência de Deus. A nossa discussão não vai ir nesse sentido, mas como apresentação do lugar a partir do qual ele constrói suas reflexões, esse é um ponto importante. Trata-se de uma espécie de panteísmo. Deus se confunde com o todo, natureza, não apenas como matéria do universo, mas como mente. Curioso, acabei de escutar. Como mente. Talvez porque haja uma espécie de constância, de lugar comum, entre o físico e a mente na sua concepção, entre a extensão e o espírito, espírito enquanto pensamento. Ou talvez como o lugar da mentira, de uma verdade mentirosa em termos lacanianos. Mas isso é uma outra história. Se de um lado um outro filósofo, o Descartes, era levado a considerar que existiam 3 substâncias, mente, corpo e uma terceira que ligava as outras duas, Spinoza pensa que necessariamente só há uma substância, esse Deus natureza, com 2 atributos principais que são a extensão e a mente. Spinoza desenvolve uma teoria dos afetos, que influenciou diversos autores na história da filosofia. A riqueza de suas formulações, baseada nos efeitos do contato de corpos e nas respectivas ideias desses contatos, ajudam a pensar o campo da experiência humana, seus jogos de força e sua vitalidade. Na terceira parte do seu livro Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica, que é denominada A Origem e a Natureza dos Afetos, Spinoza criará algumas hipóteses fundamentais acerca dos afetos, do saber e dos encontros. Seu raciocínio se concentra no saber e no não saber sobre aquilo que nos afeta, na formulação de ideias claras ou de ideias confusas acerca daquilo que o corpo vive. O que é afeto? Afeto é entendido como uma ideia confusa, uma ideia que vem da nossa sensibilidade. Através dela, a mente afirma a sua força de existir, que pode ou ser aumentada pelo afeto ou diminuída. Quando conseguimos formular uma ideia adequada a respeito dessa ideia, entre aspas, sensível, a mente age. Do contrário, ela padece, ela sofre. O afeto, enquanto primeiramente uma ideia confusa, depende daquilo que, em extensão, fisicamente, o corpo vive. Ou seja, tem a ver com o estado atual do corpo ou de suas partes e dos seus encontros com outros corpos. Spinoza chama o estado atual do corpo de essência atual, que tem a ver, por sua vez, com certo esforço para permanecer existindo, chamado de esforço para perseverar em seu ser, conatus. Trata-se de um ponto importante do pensamento do filósofo e que merece ser sublinhado. Esse esforço diz respeito ao que ele nomeia como desejo. Observemos como. A natureza da mente é composta por noções claras e por noções confusas. Ela empenha em manter sua existência, tanto quanto possui as últimas, quanto quando possui as primeiras, o que se dá por um tempo indeterminado. Espera lá.
Parece um pouco complexo, mas eu vou devagar. O esforço em perseverar, quando relacionado ao pensamento e ao corpo, é chamado de apetite. O apetite é entendido, dessa forma, como a própria natureza do ser humano, na medida em que é aquilo que o homem faz para a sua preservação. Spinoza opta por nomear esse apetite pelo termo de desejo, uma vez que o homem teria sempre consciência do apetite, segundo o filósofo. Assim, o desejo será considerado como a própria essência do homem, e o seu tempo será indefinido. Se pensarmos no exemplo da fome, podemos dizer que o esforço para conseguir comida do homem é a sua essência daquele momento, e o tempo desse esforço é indeterminado. É claro que, se conseguir comida, esse esforço acabará, mas em si mesmo, o seu tempo durará indefinitivamente. Spinoza não limita o desejo aos apetites biológicos. Toda e qualquer afecção que determine uma ação terá a ver com esse impulso chamado desejo. Em latim, a palavra para tratar disso é conatus. Cabe observar que se trata de um termo muito caro para a filosofia de Deleuze, que desenvolve um raciocínio importante acerca das linhas de tensão e ação a partir desse esforço, designando-o como conceito na forma latina. Feita essa apresentação resumida das ideias do filósofo e do conceito de conatus, avancemos em direção à pergunta colocada no final do último episódio. Spinoza parece ser uma boa referência para o debate contemporâneo, já que um dos seus propósitos foi pensar a vida enquanto encontro e essa resistência consequente chamada de desejo. O desejo, entendido como um impulso entre aspas, corpo e mente, para se manter existente. Impulso com certa direção, própria àquele corpo naquele momento. A automatização algorítmica de processos, permitindo que tarefas antes realizadas apenas com inteligência passassem a funcionar de modo artificial, certamente não se desenrola pela existência de um impulso que se tensiona entre o hardware e o software da máquina. Muito longe disso. Por mais que abstrações sobre o que é a vida, o que é a consciência, o que é a inteligência, passem a desfilar no espírito do tempo, a coisa é muito mais concreta, matemática e simples. Lembremos do último episódio e de como Russell tenta justificar o entendimento de que as IAs seriam inteligentes a partir de uma concepção de inteligência baseada na relação entre o que percebemos, o que queremos e o que fazemos. Retomando uma citação do livro dele, que está na página 23, o livro vai estar na descrição, uma entidade é inteligente à medida que faz o que provavelmente serve para atingir o que ela quer, levando em conta o que ela percebeu. Dessa maneira, ele fará uma elucubração sobre o comportamento vivo, a história evolutiva e cita a bactéria E. coli, que vive nos nossos intestinos, como exemplo. Trata-se de um organismo bem pouco inteligente, porém, capaz de variar o seu comportamento diante da percepção do aumento ou diminuição da glicose no intestino. O seu comportamento, por mais que ela não tenha um cérebro e sequer um sistema nervoso, teria um sentido. Seus flagelos giram em sentido horário ou anti-horário, de acordo com a percepção do aumento ou da diminuição da concentração de glicose no meio. Podemos pensar aqui em um paralelo com a ideia de conatus, enquanto um impulso para perseverar, um comportamento com certa intencionalidade para se manter existente. A bactéria, um corpo minúsculo, vivendo no sistema digestivo dos animais, é um corpo que sofre e reage com certa intencionalidade
para se manter existente. Ela vai atrás de glicose. A inteligência, assim, teria a ver com a percepção de algo no ambiente, que no caso da bactéria é notado em extensão pelo seu microscópico corpo, e da formulação de uma ideia, em termos espinosistas, cuja essência atual seria buscar glicose para perseverar. Essa, entre aspas, ideia, não é uma ideia no sentido nosso, que temos um cérebro e abstraímos a nossa vivência como pensamento. Ideia aqui, no caso da bactéria, é simplesmente isso que podemos denominar como intencionalidade. Movimento em direção à vida, em direção a uma substância que permite viver. À primeira vista, o filósofo não parece ter muito a ver com a discussão sobre a noção de inteligência artificial. Aliás, a bactéria E. coli também não, mesmo que o Russell a use de exemplo. O conceito de conatos é interessantíssimo para pensar a respeito deste ponto, posto que apenas seres com mente e extensão poderiam formular uma ideia, adequada ou inadequada, sobre sua essência atual e o consequente esforço em perseverar existente. Reflitamos um pouco mais. Uma pedra tem extensão, é corpo. Existiria uma ideia sobre esse corpo na mente de Deus, ou na natureza em abstrato. Mas ela própria não é um ente que possa pensar sobre si mesma e sua essência atual. O que se passaria com as máquinas? Em certo sentido, haveria pensamento, enquanto ordenação mais ou menos lógica, segundo a qual a máquina recebe input, planeja e executa uma ação. Mas esse pensamento seria da mesma natureza que um pensamento vivo? Suponhamos que possamos chamar de pensamento o que se passa com a bactéria E. coli, quando esta decide girar seus pés, entre aspas, no sentido horário ou anti-horário, dada a percepção do aumento ou diminuição da glicose. Ela não tem sistema nervoso, não tem um órgão específico que centralize e ordene suas ações. O mais próximo disso seria o seu código genético, que exerce mais ou menos essa função central. Esta bactéria teria ela mais ou menos pensamento que um supercomputador atual. Em termos de processamento, raciocínio, criatividade, etc., muito menos pensamento. Mas em termos de um corpo inscrito na vida pela sua finitude e do que podemos pensar enquanto um esforço do seu material genético em perseverar, muito mais pensamento. Como assim? Essa é uma consideração que proponho em termos espinosistas. Esse corpo microscópico, que percebe e toma decisões sobre o seu movimento, o faria nessa conjunção entre sua extensão e a ideia de si que existe enquanto acontece na natureza. Não há separação entre o que é vivido enquanto corpo e a essência atual enquanto ideia. Mesmo que a bactéria não tenha um sistema nervoso que processe abstratamente esse pensamento, essa ideia existe em seu acontecimento mesmo. As máquinas não têm essa experiência, porque os seus processos não são vivos, são apenas simulações do vivo. Caímos em um campo especulativo que poderia empobrecer a discussão. Porém, me parece interessante esse confronto de ideias, por mais abstrato e absurdo que possa soar, porque ele exemplifica duas concepções epistêmicas completamente distintas. De um lado, um filósofo com uma pergunta sobre a vida e o seu sentido como resistência em se manter vivo. De outro, o campo das IAs, que constrói mecanismos sofisticados que permitem o processamento e criações impressionantes, mas tudo a um nível abstrato, não vivo, simulando justamente o que se passaria com o vivo. As máquinas não são afetadas.
não tem corpos nesse sentido espinosista, cujo contato com outros corpos criaria afetos, ideias sobre si, lutas, resistência. As máquinas são, nesse sentido, puras abstrações. Não têm apetite, sequer objetivos próprios, já que, se seguirmos o pensamento de Spinoza, objetivo tem a ver com o corpo, com o apetite da vida em se manter existente. Russell é, de fato, muito representativo de uma ideologia do digital, na medida em que não leva muito a sério discussões nesse sentido fundamentais e discorre apenas sobre o plano, a abstração sobre a qual a máquina age nas suas simulações algorítmicas. Existe um outro autor no campo das IAs, porém, mais complexo e interessante nesse sentido. Ele consegue dar uma solução ao mesmo tempo mais simples e certeira para a questão da inteligência. Trata-se de Luciano Floridi, sobre o qual discutiremos no próximo episódio. Falamos no início que as ideias do filósofo poderiam ajudar a psicanálise a se posicionar. Trata-se da questão do desejo. Bom, mesmo que a concepção do desejo no Spinoza seja muito diferente do desejo na psicanálise, como ele pensa a questão do vivo, isso permite uma elaboração, né, dessa noção de resistência. E nesse sentido tem a ver com a psicanálise. Mas isso vai ser tema para um outro episódio futuro. Eu volto nisso mais à frente. Por enquanto, seguimos assim a nossa discussão em direção agora a uma concepção de A baseada em como o mundo está sendo envelopado por uma infosfera de dados. Na semana que vem, exploraremos as concepções de Luciano Floridi. Obrigado.